Não, as igrejas estão deixando ainda a desejar nesse ponto, na área da política, não estão querendo se envolver, e depois que vier as leis, não pode chorar, né, pastor? Não chora, não. Vai orar. Não chora, não, bebê, como diz o outro. Então, na questão política, nós já deixamos bem mais a desejar. A verdade é essa, que houve uma época na história da igreja brasileira em que nós não nos envolvíamos. Houve uma época, eu nasci dentro do evangelho, hoje eu tenho 37 anos, mas houve uma época, ontem eu estava conversando com meu filho Guilherme, mais velho, que está atrás das câmeras também, eu estava conversando com ele. Houve uma época que o pastor falava assim para você, é pecado. E aí você somente acreditava, não perguntava, por quê? Você não tinha essa curiosidade de saber por que é pecado. Houve uma época em que pessoas eram excluídas, e esse era o termo da igreja, porque usava bermuda. É verdade. Eram excluídas porque chutou uma bola de futebol, foi excluída. Houve essa época, gente. Não, mas tem ainda, tá? Isso que eu ia entrar agora. Eu não quero entrar no quesito costume, porque se há igrejas que ainda optam por esse costume e você acredita que é o certo, que você vai ser salvo através disso, Deus te abençoe. O importante é te ver no céu. Mas voltando para a área da política, as pessoas preferiam não se envolver com o governo terrestre com a premissa de que o nosso governo é teocrático, ou seja, Deus no centro de tudo. Só que aquilo, enquanto somos da terra, temos que nos envolver, sim, com as coisas da terra. Então, a igreja já deixou a desejar? Muito. Sim. Muito, muito, muito. Mas, com o passar dos anos, foi notado que a influência da igreja foi crescendo dentro do meio político. Sim. Então, essa influência, hoje em dia, nós temos deputados, nós temos senadores, nós temos um dos ministros do STF, que é declaradamente, se eu não me engano, presbiteriano. Evangélico, pastor. Né? Pastor. É. Então, assim, nós temos já um pouco da igreja em cada seara. Se você me perguntar, está suficiente? Eu vou dizer que não. Ainda é pouco. E o que dificulta mais ainda é muitos desses que, quando entram lá, acabam, infelizmente, se corrompendo e vendendo o seu voto, que é o caso das últimas eleições, que a gente acompanhou bastante isso acontecer. Então, assim, a igreja tem deixado a desejar? Não tanto quanto antes. Sim. Eu acho que há uma crescente aí, um aclive muito grande nessa questão. É verdade. E como não deixar misturar